Irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos, um bom domingo, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma reflexão na Palavra de Deus e que essa palavra venha nos edificar, alimentar a nossa alma e trazer alegria para o nosso coração. O texto escolhido para a nossa reflexão é a carta de Tiago, no capítulo 4, apenas 2 versículos, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, como é bom andar na presença de Deus. Como é bom sentir que Deus está conosco, porque a sua palavra, ela se torna real em nossas vidas e o poder de Deus se manifesta. O mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus que anda conosco, é o mesmo Deus que faz proezas, que faz maravilhas. Mas para isso é preciso que andemos com Ele, estejamos caminhando ao lado dele. Há uma exortação bíblica que é uma indagação. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, como é que nós vamos andar com Deus se não estivermos de acordo com Ele? Então, temos que estar de acordo. É isso que o texto aqui está nos falando. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que há alguém invisível que não quer que a gente tenha comunhão com Deus, não quer que a gente caminhe com Deus. Ele quer que a gente fique longe de Deus, porque quando a gente está longe de Deus, a gente acaba vivendo no pecado, a gente acaba desobedecendo a palavra de Deus, a gente acaba se esquecendo de Deus e passamos a viver como meros animais, muitas vezes até como animais irracionais, levados apenas pelos instintos. Então, o diabo quer que a gente fique longe de Deus. Mas para a gente caminhar com Deus, para a gente vencer o inimigo, a gente tem que se sujeitar a Deus. A gente tem que se submeter à sua palavra, se submeter às suas leis, que as leis de Deus não são peso para aquele que ama a Deus. A lei de Deus, ela é peso para os desobedientes, para os rebeldes. Mas para aqueles que amam a Deus, a lei de Deus, ela refrigera a alma. A lei de Deus, ela é perfeita, ela ilumina os olhos, ela é doce como mel, como o licor dos favos. O salmista Davi, de maneira maravilhosa, ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação, é o meu prazer todos os dias. Então, quando nós agimos dessa maneira, nos sujeitamos a Deus por meio da sua palavra, através da obediência, o inimigo foge. O inimigo, ele detesta isso. Ele fica irado e vai embora com o rabinho entre as pernas. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Por que as pessoas do mundo vivem nas suas paixões, vivem segundo as inclinações da sua carne, fazem aquilo que dá nas suas próprias cabeças, seguem os seus próprios ditames? Por que elas vivem longe de Deus? Porque elas não querem Deus na vida delas. Elas não querem se submeter a Deus, serem obedientes a Deus. Isso é um fardo para elas. Então elas vivem como se Deus não existisse. Mas com o cristão, tudo isso é diferente. Por isso Jesus Cristo veio para nos dar o exemplo, para nos ensinar. Jesus é o modelo perfeito, porque ele é a expressão exata do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então olhamos para Jesus, agimos como ele agiu, procuramos compreender o que ele nos ensinou, então a gente passa a viver em Cristo
de maneira agradável aos olhos do Pai Celestial. Então, nós somos diferentes das pessoas do mundo, mas temos que nos achegar a Ele, Ele então se achega a nós. Purificai as mãos. O que é purificar as mãos? As mãos falam de obras. O que nós fazemos? Então, se nós estamos fazendo coisas erradas, se nós estamos vivendo em pecado, se as nossas obras são desagradáveis a Deus, são pecaminosas, nós precisamos purificar as nossas mãos, ou seja, precisamos endireitar o nosso caminho, corrigir os nossos atos, o nosso proceder. Precisamos suplicar a Deus para nos ajudar nesse sentido. O que nós temos feito e que não tem agradado a Deus? Então, purificai as mãos, pecadores. Então, os pecadores têm que purificar as mãos, têm que parar de fazer coisas pecaminosas que desagradam ao Senhor. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui está falando especialmente daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem servos de Deus, mas ora estão agradando a Deus, obedecendo a palavra e de repente estão desobedecendo, fazendo coisas que não agradam a Deus, estão vivendo no pecado, estão com um pé na igreja, estão com outro pé no mundo. São aqueles como que esquizofrênicos espirituais, estão com a mente dividida. Ora são cristãos de verdade, de repente são mundanos terríveis. Então a palavra de Deus nos exorta em relação a isso. E outra coisa que tem assim me incomodado muito é quando se fala em orar, né? Às vezes a gente convoca as pessoas a orar e fala até de jejum, sabe? Isso me incomoda porque parece até que a oração é uma fórmula mágica. Parece até que oração é uma varinha de condão que a gente usa e a gente então vai fazer com que Deus nos atenda. Mas se uma pessoa não se consagra, se uma pessoa está vivendo em pecado ou tem pecados na sua vida e não procura se corrigir, orar, pedir as coisas a Deus, não vai resolver muita coisa não. Até aquele versículo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas veja, isso é uma condição, se converter dos seus maus caminhos. Então não adianta chamar as pessoas para orar e essas pessoas estão em pecado, né? Fazendo coisas pecaminosas, coisas que não agradam a Deus e não se corrigem. Né? Tem pecados contumazes, pecados contínuos, pecados repetitivos em suas vidas. Ah, mas eu vou orar e Deus vai atender a minha oração, a minha súplica. Mas tem essa condicional, para que a gente ore a Deus e até jejue para que Deus nos atenda, é preciso também obediência. É preciso purificar as mãos, é preciso limpar o coração, é preciso obedecer a palavra de Deus, obedecer a lei de Deus, é preciso corrigir o seu caminho, para isso até pedir a ajuda de Deus. Aí sim, a oração, ela tem força. Pode muito em eficácia a oração do justo. O próprio Tiago aqui nos fala sobre isso, aqui no capítulo 5, que pode muito a oração do justo. O justo, aquele que anda de maneira justa na presença de Deus. Mas é preciso que haja essa recomendação, o cumprimento dessa recomendação da palavra de Deus. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Portanto, essa palavra é para a gente começar bem o nosso domingo, para que a gente realmente viva em comunhão com Deus, em sintonia com a palavra de Deus, para que verdadeiramente as nossas orações tenham efeito, né?
as nossas orações tenham mais eficácia, andando em obediência, cumprindo a palavra de Deus, rejeitando o pecado, lutando contra o inimigo, para que ele fuja de nós. E aí sim, quando nós orarmos, quando até jejuarmos, aí a nossa oração, até comunitária, ela vai ter muito valor, ela vai ter muito peso diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, um bom domingo e que a palavra do Senhor venha se tornar prática em sua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.